Olá, pessoal. Bem, uma outra coisa que dá para a gente fazer e pensar é fazer comprimentos de curva também, tá? Então, imagina aqui que eu tenho uma função f de x, tá? Com uma derivada f' de x contínua, tá? Nesse intervalo. E então eu consigo calcular o comprimento, né, de uma curva utilizando essa fórmula aqui, né? Essa fórmula L, né, é igual a integral de a até b dessa raiz aqui de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Bem, da onde que sai essa fórmula? Bem tranquilo, né? Se a gente pegar aqui dois pontos, né, eu estou ligando esses dois pontos como se fosse esse valor aqui, né? Como se fosse essa distância do ponto pk-1 e pk. Tá? Lembrando, né, que esse ponto pk-1 e pk, eles estão muito próximos. Eles estão tão próximos, né, que eu poderia dizer que a reta tangente a pk-1 está pegando o pk ali. Tá? Então, sai daí esse conceito de derivada aqui dentro. Tá? Então, se eu estou falando de reta tangente, eu estou falando disso. Tá? Então, eu consigo calcular essa distância, né? Essa distância aqui, se eu for fazer ali Pitágoras, né, é isso daqui. Então eu tenho raiz, né, de 1 mais f' de x ao quadrado aqui. Tá? Então com isso eu tenho essa distância aqui. E aí, pessoal, só que eu somo todas essas. Então por isso eu tenho integral de a até b de todas essas distâncias infinitesimais dx, tá? Então é basicamente daí que está saindo, né, o nosso problema. Beleza? Bem, então com isso eu consigo calcular comprimento de curva, tá? Tem aqui esse exemplo, a gente já vai fazer, tá? Então entrando lá no Chrome no Google Colab, a gente tem lá o exemplo, está todo descrito aqui. Então imagina que eu tenho o comprimento dessa curva aqui, x ao cubo sobre 12 mais 1 sobre x, para x variando de 1 até 4. Né? Bem, se eu for seguir, né, aí, linha a linha, o que eu tenho bem, a minha curva f é x ao cubo sobre 12 mais 1 sobre x. Tá? Uma coisa que eu posso fazer é a derivada. Então, se eu derivar isso, vai dar x ao quadrado sobre 4 menos 1 sobre x quadrado. Bem, o que era a fórmula? A fórmula, pessoal, era bem simples, né? A fórmula era isso daqui. Essa raiz de 1 mais a derivada de f aí ao quadrado. Bem, então, pegando aqui, eu vou fazer a integral, exatamente isso, né? 1 mais a derivada, que é exatamente esse cara, elevado ao quadrado, faço a raiz disso e faço a integral de 1 até 4 dx desse cara. Bem, vamos resolver? Vamos. Tá? Então, uma das coisas que eu posso fazer é tentar expandir esse cara lá dentro, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Depois, o que dá para fazer, tá? É juntar ele. Então, meio que juntar aqui. Perceba que eu estou meio que manipulando essa integral, tá? Eu posso fatorar ela também. Tá? Então, porque o que acontece? Esse cara aqui, x à oitava mais 8x à quarta mais 16, ele é um quadrado perfeito. Tá? Então eu consigo tirar isso daqui, mas perceba que tem um módulo aqui, né? Porque eu não defini os meus valores de x e tudo mais. Se eu definir que o x é positivo, então eu tenho exatamente esse cara aqui, tá? Beleza. Então, olha só. Bem, então, com isso eu meio que consegui tirar da raiz, né? E é isso, eu tirei da raiz, ficou fácil, né? É só integrar,
né? Então, eu consigo integrar esse cara, e aí o resultado dessa integral é 6. Tá? Então, eu consigo fazer aqui display, e aí eu consigo fazer o resultado dessa integral é 6. Tá? Mas, claro, professor, eu só quero o valor. Então, poxa, usa aproximação. Então, aqui eu usei aqui integrate.quad, lembrando que isso aqui é da biblioteca SciPy, né? E aqui ele vai te dar dois valores, ele vai te dar o valor e um certo erro aqui. Esse erro aqui deu na casa de 10 a menos 10, então 10 a menos 9, né? Um erro muito pequeno. Então, eu posso considerar aí, tranquilamente que esse valor aqui é 6. Tá? Então, eu consigo calcular comprimento agora de curvas, né? Bem, se eu tenho comprimento de curvas, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Eu consigo então calcular todos esses caras, tá? Então eu tenho isso daqui, mas eu posso fazer isso de uma maneira mais expandida, tá? Então deixa eu até fazer um negócio aqui, que é o eu posso fazer essa integral um pouquinho diferente, posso fazer ela expandida, né? Posso expandir essas integrais aqui, perdão, peraí, deixa eu só fazer um detalhe aqui de novo. A integral é essa, eu posso dar uma expandida nela, né? Então perceba que eu consigo aí meio que manipular ela, tá? Eu posso também fazendo aqui manipular mais ainda. Então pensa, eu posso expandir e depois juntar. Então perceba que já ficou uma fração diferente, a parte de baixo já até saiu da minha integral, tá? Mas olha, eu também posso expandir, juntar e fatorar, tá? Então dá uma olhada nisso. Bem, eu tenho esse cara aqui, tá? Mas perceba que pelo fato de eu ter a raiz, né, eu posso ter valores positivos ou negativos, por isso eu tenho esse valor modular aqui, tá? Bem, então eu posso, né, nesse caso aqui, fazer uma coisa diferente, que é o quê? Olha, não, eu vou dizer que ele é positivo, sabe? Então, olha só, eu estou dizendo aqui que essa parte é toda positiva. Então, eu tenho exatamente isso daqui. E isso para integrar é super fácil e vai dar 6. Professor, não quero ficar fatorando e tal, facilitando a vida para o SciPy, não. Então, usa a biblioteca SciPy e faz isso de forma numérica, tá? De forma numérica aqui deu 6 e com um erro de 10 a menos 10, tá? Então, muito mais rápido, muito mais tranquilo aí para se fazer, tá? Bem, o que mais? Bem, imagina aqui então, se você tem o comprimento, né, de uma curva, de uma função ali. Se essa função, né, eu rotaciono ele ao longo de um eixo, eu tenho uma superfície de revolução. E aí eu consigo calcular essa área dessa superfície, que é, de forma muito simples, muito parecido ao raciocínio. É como se fossem as cascas, né? Quase isso. Mas eu tenho 2π, porque eu estou fazendo a revolução, vezes f de x, que é a distância disso com relação ao eixo x. Isso eu estou pensando rotacionando no eixo x, tá? Se fosse rotacionar no eixo y, eu pegaria a curva em y e tal. Beleza. Bem, então eu tenho 2π f de x, raiz disso, que é o comprimento. Então eu tenho meio que... eu estou medindo a área aqui utilizando exatamente isso. Noção de comprimento, só que esse comprimento expandindo nessa rotação, vezes 2π. Então, bem tranquilo aqui. Aqui tem um exemplo aqui, o y igual a 2 raiz de x,
x entre 1 e 2. Tá? E aí dá para a gente calcular? Bem, vamos fazer exatamente isso. Tá? Bem, para a gente fazer isso, muito, mas muito tranquilo, pessoal. Bem, o que a gente vai fazer aqui primeiramente? Bem, primeiramente, eu vou lá, olha, eu tenho x, o y é 2 raiz de x, que foi a curva que me foi dada aqui, y igual a 2 raiz de x, tá? Bem, eu vou calcular uma derivada de y, que vai dar 1 sobre raiz de x, porque eu vou utilizar ela daqui a pouquinho, né? Bem, o que eu vou ter agora? Eu tenho a função y, eu tenho a derivada de y, né? Então, é só calcular essa integral. Né? Então, percebam aqui que eu tenho que a minha integral é uma integral de 1 a 2 de 2π, né? Vezes 2 raiz de x, que é a minha função, por isso aqui aparece 4, né? 4π, porque é 2π vezes 2 raiz de x, vezes raiz de 1 mais 1 sobre raiz de x ao quadrado, então vai ficar 1 sobre x. Então eu tenho exatamente isso daqui, tá? Bem, posso calcular isso daqui desse jeito, vai dar exatamente esse cara aqui, tá? Bem, posso também usar aqui, também, se você quiser, você pode usar também, né? Fazer aí essa integral aqui também, né? Então, só vai ficar mais um pouco mais chato de calcular, né? Mas vai ser aí 4 vezes npπ vezes np.sqrtx, que é a primeira parte, vezes a raiz de quê? De 1 mais o quê? Mais 1 sobre x, né? Então, 1 dividido por x. Lembrando que eu estou variando de 1 a 2, né? Então, esse cara aqui vai dar exatamente 19,83, né? Claro, né? Eu poderia ter feito aqui... Eu tenho o integ. O resultado eu vou chamar como o integ.doit.simplify. E... Ok, eu vou refazer esse cara aqui, só para a gente ver. E vou fazer o resultado eval f com umas 6 casas decimais aqui. Tá? Dá o tempinho para o SimPy dar uma pensada. 19,8358. Exatamente o que esse cara deu aqui. Tá? Então, eu consegui calcular aí de forma bem tranquila essa superfície, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.